Coloquem a máscara de gás que hoje a gente vai entrar numa zona radioativa da internet. Olavo de Carvalho. Hoje eu vou começar a inserir para vocês o que é o Olavo de Carvalho a partir de um vídeo dele, onde ele fala sobre feminismo, poder e sexualidade. Vocês vão ver como que funciona a linha de pensamento do Olavo. Vocês vão entender a loucura por trás do olavismo e do que as pessoas que são olavistas entendem e acreditam de mundo. Então vamos assistir, que hoje eu sei que vocês vão sair daqui em choque. Você imagina então como esta motivação de destruir um símbolo de beleza e o fascínio da beleza pode estar presente numa relação pedófila? Como, Olavo de Carvalho? Como que a destruição da beleza vai estar ligada a isso, Olavo de Carvalho? Como? Explica pra gente. Quer dizer, evidentemente é uma ação puramente destrutiva. Mas podemos dizer que 80% das relações sexuais entre homem e mulher são destrutivas da parte do homem. E este é o coeficiente de veracidade que existe no feminismo. Só que aqui já parece que ele já se perdeu. A sensação que eu tenho é que aqui ele já não tá mais linkando isso com o que ele começou. O feminismo tenta vencer isto mediante a imposição de um poder legal e estatal. Do nada, um cigarrão em cima do homem e mediante uma simulação de inversão de papéis, como a gente vê no cinema, essas mulheres dançando em cima dos caras, a mulher batendo em 5 homens, etc, etc. Tudo isso. Imagina se o Olavo de Carvalho estivesse vivo pra ver MC Pipoquinha. Ai. Isso evidentemente é ridículo, porque na hora que tem uma guerra você vai chamar os homens, na hora que você tem um desastre você vai botar quem para carregar os cadáveres dos doentes, os homens, e na hora que tem que consertar uma estrada você não vai chamar as mulheres. Nossa, que argumentação quinta série, né? E assim por diante. E sempre resta o famoso exemplo do Kerensky, o último governador republicano, governante republicano da Rússia antes da Revolução, que no seu palácio tinha uma guarda constituída inteiramente de mulheres. Os comunistas, quando tomaram o palácio, estupraram e mataram todas. Né? Vocês percebem que ele vai misturando um monte de informação aleatória no meio da outra que não se conecta? Ele vai jogando um monte de coisa e não tem lógica o que ele joga aqui, com o que ele joga ali, com o que ele começou falando, tipo, aonde ele vai chegar? Então isso quer dizer que a igualdade de poder entre homem e mulher é impossível. O poder da mulher é... Pegou um monte de coisa aleatória e disse, não tem como ter igualdade. A partir disso tudo aqui, ó, que eu despejei pra vocês, não tem como ter igualdade. Exercido através do fascínio e da dominação psicológica pelo fascínio. Isso quer dizer, nem todas as mulheres têm esse poder, mas algumas têm e abusam dele. Né? Até o momento em que, como dizia Goethe, são engravidadas e abandonadas. Né? Eu fico pensando, as pessoas que escutam esse cara e levam a sério o que ele fala. Isso é o que mais me preocupa, tá ligado? Então, todo esse elemento de dominação é o que explica a pedofilia. Porque aí, vamos dizer, a desproporção de forças é monstruosa. E aquele que não teria sequer a coragem de enfrentar uma mulher adulta, porque tem medo do olhar dela, ele pode exercer o mesmo poder sobre um menino de 10, 12 anos. Gente, o quê? Que horror falar isso! Sério, eu tô passada. Vocês estão entendendo por que há 2 milênios a igreja adverte contra os perigos do sexo? A igreja! Ele vai citar a igreja como exemplo para falar dos perigos do sexo. Olá, você quer falar de igreja? Então a gente vai falar de igreja. Polônia. 1 a cada 4 suspeitos de pedofilia é padre, revela a Comissão do Estado. Padres e religiosos abusaram de 216 mil crianças na França durante 7 décadas. Mais de 100 padres suspeitos de abuso sexual infantil continuam na Igreja Católica de Portugal. Cerca de quase 5 mil
crianças foram abusadas por padres e membros da Igreja de Portugal. Papa Bento XVI sabia de padres que abusaram de crianças. A igreja, olha, preocupadíssima, Olavo. Não é que o sexo é um treco ruim. Não, mas é que, veja, ele é uma coisa complexa que se compõe de muitos elementos antagônicos. Não é isso? E o elemento, vamos dizer, de poder, ele está sempre presente. E eu fico horrorizado com homens que não têm consciência desse poder. Ou que se acham os coitadinhos, têm medo das mulheres, não é isso? Que eu acho que eu tive durante 6 meses na minha adolescência, depois perdi de vez. A partir da hora que comi a primeira, perdi o medo para sempre. Né? Credo, o jeito que ele fala de mulher. Esse é o exemplo conservador da extrema-direita, né? Agora já entendi como é que funciona. Quem manda nesse negócio sou eu. Né? Ou aqueles que querem se vingar do poder do fascismo. Tendo um orgasmo que imediatamente o coloca numa depressão, o famoso post-coitum triste, e o faz, certo, repelir a mulher, ou pelo menos perder a relação de fascínio. Não é isso? Então, a pedofilia sempre foi o caminho mais curto para essas pessoas. Que isso? Que isso? Que isso? Que ele tá falando, cara? Não, eu não... Eu escutei isso direito. Ah, não, cara, eu vou ter que voltar, gente. Desculpa, eu vou ter que voltar. Eu não posso ter escutado isso direito. Então, a pedofilia sempre foi o caminho mais curto para essas pessoas. E... Que horror! Simplesmente, que horror! Veja, a pedofilia custa caro. Portanto, não é um hábito para pobretões. Isso quer dizer que ao longo da história, nós sempre vamos ver a pedofilia se espalhar nas classes altas em cima, em primeiro lugar. E hoje em dia é a mesma coisa. Se vocês assistirem esse vídeo... Vocês têm noção que o nome do vídeo é Feminismo, Poder e Sexualidade? E ele tá falando de coisas completamente absurdas. Que não tem nada a ver com feminismo. E que, tipo, as pessoas que assistem isso daqui, quando entram no YouTube, cara, isso daqui é um absurdo, isso daqui é repugnante. Vídeo do Paul Watson que fala sobre Pizzagate e outros acontecimentos do mesmo gênero. Pizzagate! Não. Ele não falou Pizzagate. Não. Esquece, mano. Isso daqui é a teoria da conspiração pra baixo. Se tu não sabe o que é Pizzagate, é uma das teorias da conspiração que envolve o QAnon lá nos Estados Unidos, a extrema-direita norte-americana. Tem um vídeo aqui que eu posso mostrar pra vocês, rapidinho, pra vocês entenderem o que é essa Pizzagate e essa teoria da conspiração de líderes do mundo que envolvem pedofilia. Eu vou mostrar pra vocês. Nos últimos meses, uma bizarra teoria da conspiração tem avançado entre os extremos da direita americana. Essas pessoas estão jurando lealdade ao QAnon, um popurrí de teorias da conspiração que escolheu Donald Trump como o salvador da humanidade. Essas pessoas têm opiniões que podem ser chocantes. Percebem alguma semelhança? O QAnon também está destruindo famílias. Uma pesquisa exclusiva, feita pela BBC, mostra que o interesse por essa teoria da conspiração disparou durante a pandemia. So, QAnon is a very elaborate conspiracy theory that purports that the world's controlled by an elite cabal of Satan-worshipping pedophiles. The QAnon community believes that this cabal, they control everything, including media, Hollywood, and especially politicians like Hillary Clinton. They believe that Trump, with the assistance of high-level military intelligence officials, is releasing information in posts on anonymous web forums like 4chan and 8chan. Imagina você ser uma pessoa tão trouxa ao ponto de acreditar em uma coisa que tá no 4chan.
Mas o QAnon acabou se tornando uma espécie de culto a Trump, embora nem todos os seguidores gostassem dele no passado. O Trump é cultuado nos Estados Unidos, assim como o Bolsonaro era cultuado aqui no Brasil. Eles usaram a teoria conspiratória para se manter na dominação. Never voted in my life. I do not believe in the voting system whatsoever. And when Trump came along, I thought he was another Illuminati puppet. Fake news. Fake. Illuminati, mano. Illuminati. É com isso que a gente tá lidando, galera. São com pessoas que acreditam em Illuminati. Nick Tolley é músico, mas como vários seguidores do QAnon, ele chega a passar 16 horas na internet. JFK was definitely murdered by CIA. 9/11 was an inside job. People in our government who are working towards a deep state, who are trying to keep us controlled. This is conspiracy overload for me. I'm not sure I'm ready for it. Is there a conspiracy theory that you don't believe in? That's a great question. I can't think of it off the top of my head right now. I've only been actively posting, I'd say, for the past couple of months. But the response that I've gotten is insane. É lógico que as pessoas vão ter uma resposta louca em relação a isso, porque, tipo, é uma verdade oculta, é uma verdade a ser revelada, é uma face que ninguém viu, porque é uma teoria da conspiração. E você é um conspiracionista se você acredita nisso, tá ligado? Se você acredita em todas essas teorias malucas que vão criando nesse chão da vida, você é um conspiracionista. Exclusiva feita pela BBC analisou o uso de hashtags associadas ao QAnon. Aqui vemos a frequência das postagens nos 2 anos anteriores à pandemia, mas em março aconteceu isso. No Facebook, o número de membros do maior grupo público de QAnon cresceu 700% em apenas 4 meses. E embora a maior parte das menções a essa teoria da conspiração venha dos Estados Unidos, ela também avança no mundo, incluindo o Brasil. Um relatório mostra que entre novembro de 2019 e junho passado, o Brasil foi o 9º país em número de tweets. Depois dos Estados Unidos, os líderes são Reino Unido, Canadá e Austrália. These vast increases in conversation came at a time of societal instability and at a time of turmoil for a lot of people. And people were looking for an answer as to why everything was happening. People were also locked down in their homes. They were, stuck to their computers, stuck to their phones all day. So they had more exposure to this kind of thing online. You're an organization that covers extremism. So why are you studying QAnon? QAnon was labeled a domestic terror threat by the FBI last year. It was born on platforms that are really associated with white supremacist movements, with far-right extremism. And although you can't really label Q followers as that, the conspiracy is tangential to that side of extremism. It takes on anti-Semitic tropes. It really kind of targets the same people as far-right extremists as well. Enquanto isso, também disparou a popularidade dessa página no fórum de debates Reddit. Pessoas estão vindo aqui para postar sobre membros de suas famílias, que, segundo contam, foram abduzidos pela conspiração QAnon. Muitos desses parentes são mais velhos, ou seja, pais ou até avós. Falamos com algumas dessas pessoas que estão preocupadas, mas vamos proteger suas identidades porque seus parentes podem estar em uma situação vulnerável. He believes that Bill Gates created the COVID pandemic, that COVID-19 is biowarfare that only affects pedophiles, and also created the upcoming vaccine, believes it's a cure-all, which is going to contain microchips to track everybody. I said to him, you realize that they believe Democrat politicians and celebrities are literally eating babies? And then he messaged back, yeah, I believe that. A lot of this is a fine line between, heartbreaking and hilarious. O QAnon tem um aspecto quase evangélico. Essas pessoas chegaram no fundo do poço da teoria da conspiração na internet. Isso é chocante. Isso é chocante. Simplesmente isso é desesperador pensar que pessoas acreditam fielmente nisso. Os seguidores encorajam uns aos outros a converter amigos e familiares. Chamam isso de dar a pílula vermelha, em referência aos filmes da série Matrix. Red Pill. Meu Deus. Meu Deus. Update from the trenches. Keep red pilling. Keep going. Because it worked. It's working. It's beautiful. Alguns parentes... Caraca, gente, que bizarro! Ai, que sentimento de coisa bizarra, sabe? Tipo, ai!
Acho especialmente difícil lidar com uma das crenças do QAnon, a de que a pandemia de Covid-19 é uma farsa. My father is a cancer survivor and he's immunocompromised. This is putting his life at risk if he starts to believe these things too. She's 81. She's not wearing a mask. She's not social distancing in any way. She implied that my girlfriend's mother who had COVID-19 was a predator. That's when kind of snapped a little bit. What do you think of the pandemic? I think it's a hoax. I think that the rumor on the street is that President Trump Os boatos nas ruas is trying to get all these people to go to jail for pedophilia, child sacrifice, and that the deep state has control of the media and put out this story to try to save their ass. But what if it is real and you're not taking it seriously enough? Do you worry about that? You know, I don't want anyone to get sick because they went outside without a mask because of me. So I always want to stay researching. O presidente... Quero sempre ficar bem informado. Mano, olha o que essa pessoa acredita. Trump retuitou contas QAnon pelo menos 200 vezes, contribuindo para que essa fantasia maluca deixe marcas profundas na direita americana. É provável que haja pelo menos 14 seguidores QAnon concorrendo nas urnas nos Estados Unidos em novembro. Um deles pode até chegar ao Congresso. Marjorie... Foi exatamente isso que aconteceu aqui no Brasil, galera. Foi exatamente isso que aconteceu aqui no Brasil. Mesma estratégia política, país diferente. Taylor Greene disputa o segundo turno na Geórgia, e essa cadeira é tradicionalmente republicana. Recentemente, o Twitter anunciou que iria começar a monitorar o conteúdo ligado ao QAnon, devido ao potencial de danos no mundo real. A rede baniu milhares de contas. Sim, porque são conspiracionistas afetando o mundo real. Realmente existe abuso com criança, mas a forma que eles conspiram sobre essa existência ao redor do mundo, como se fossem as grandes elites, como se tudo tivesse interligado, é uma coisa muito conspiratória e não concreta, sabe? Concreta mesmo. O que a gente tem de concreto, de dados, de informação, eles acabam não usando, eles preferem ir pelos boatos, pela conspiração, pelo que eles acreditam que é, e não pelo que realmente é, sabe? E afirmou que bloquearia endereços da internet ligados à conspiração. O TikTok também agiu, deletando hashtags que remetem a vídeos do QAnon. Já o Facebook removeu ou restringiu milhares de grupos e contas que compartilhavam ou promoviam essa teoria da conspiração. I have to accept that the person I knew as my mother is no longer present and probably not coming back. Cara, isso é muito triste. Isso é muito triste. Ouvir isso é muito triste, porque eu sei que o Olavo de Carvalho acabou fazendo a mesma coisa com as famílias no Brasil. Muitas pessoas se distanciaram, muitas pessoas deixaram de falar com o pai, com mãe, com a avó, tia, sabe? Tipo, é muito louco pensar como a extrema-direita conseguiu rachar as famílias dessa maneira, acusando geralmente a esquerda de querer destruir a família, mas na verdade quem destruiu realmente a família foi a extrema-direita com as teorias da conspiração, porque se criou essa guerra entre as informações. Enquanto o filho chegava com o celular e falava: mãe, olha essa informação, vamos verificar essa informação, tem aqui o site de checagem. A mãe já estava blindada, porque no WhatsApp eles já falam que você não tem que confiar no site de checagem, que o site de checagem é manipulado. E eles dizem que você não tem que acompanhar jornal nenhum, que você não tem que ver notícia nenhuma, que você não tem que ler artigo nenhum na internet, que o Google não é confiável, que as outras pessoas não são confiáveis, que todo mundo é comunista, marxista, tem muito anticomunismo no meio, assim como tem muito antissemitismo também. E, infelizmente, muitas pessoas não sabem diferenciar o que é teoria da conspiração de o que é verdade. Porque, às vezes, a teoria da conspiração, ela se cria a partir de uma suposta verdade. Como, por exemplo, a Agenda 2030. A Agenda 2030, ela realmente existe como uma agenda para a gente progredir na sociedade. Mas, a partir dos pontos que tem na Agenda 2030, as pessoas conspiram de como que essa agenda vai vir a funcionar. Então, eles conspiram de que essa agenda progressista vai acabar destruindo tudo. Então, eles precisam conspirar de alguma maneira que isso é tóxico, entendeu? Que isso é perigoso para sua família. Então, eles precisam de alguma maneira te convencer
de que todas essas coisas que são reais são ruins. E é a partir daí que se criam as conspirações no meio de por que essas coisas são ruins, entendeu? Do como que eles não querem que isso passe. Agora que vocês entenderam o que é o QAnon, vamos continuar assistindo o que o Olavo tava falando para vocês entenderem o que isso que aconteceu lá nos Estados Unidos 6 anos atrás chegou no Brasil com esse olavismo e com a extrema-direita. Vocês vão ver que hoje em dia a pedofilia está altamente disseminada entre as classes governantes do mundo, tá certo? As quais... É exatamente isso que vocês acabaram de assistir no vídeo do QAnon, que eles explicam da teoria da conspiração norte-americana. Estão, por sua vez, promovendo a normatização da pedofilia, mas estão promovendo como de maneira grosseira e estúpida? Não. É aí que surge também as teorias da conspiração em cima da Balenciaga. A Balenciaga, a gente tem sim que fazer críticas à fetichização de crianças, à erotização de crianças. Temos que criticar sim isso. Mas ao mesmo tempo se pega isso para se conspirar de que existe uma grande elite que está querendo inserir isso aos poucos na sociedade, entendeu? Inserir essas coisas normalizando essas bizarrices, sabe? Existe sim uma crítica real a, por exemplo, a Balenciaga. Existe uma crítica real, mas a partir do que aconteceu na Balenciaga, começa-se a criar bolas vermelhas na tela para apontar um X e alguma coisa para você ver, para você descobrir, para você interligar pontos, para você conspirar em cima daquilo além do que você tem real e material. Então, tipo, a conspiração, ela foge muito do que nós temos de material das coisas. É o que você vê, mas você não entende, então você precisa conspirar em cima daquilo, mas você não consegue comprovar. A sua comprovação é a partir de, tipo, colocar um círculo vermelho ao redor de uma imagem para as pessoas focarem naquilo. É tipo você conspirar que o formato do que o papel ali tá dizendo é o símbolo Illuminati, que a forma que tá feito o copo ali na mesa é o símbolo da maçonaria, sabe? Conspirações. Estão promovendo com os melhores recursos da engenharia social e sabem que essas coisas têm de começar por uma operação que se chama dessensibilização. A dessensibilização vai acostumar você com certos símbolos do ato que você pretende legitimar. É aí que começa a conspiração sobre os símbolos dentro das imagens na internet, sabe? Aquelas imagens de teoria da conspiração que sempre tem um círculo vermelho ao redor e você tem que ver aquela imagem e você cria tipo uma conspiração no que tem ali. Essa é uma conspiração meio louca. Mas que materialmente não realizam esse ato ainda. E é uma coisa progressiva. Se vocês observarem, toda a revolução dos costumes que houve no mundo começou assim. Ele fuma um cigarro, dá uma pausa como se ele fosse o próprio Bukowski, né? Também, se você observar a preparação... Aquela tossidinha básica, uma coquinha sem açúcar... De qualquer grande revolução, ela também é feita desse mesmo modo. Você começa por dessensibilizar as pessoas por coisas que antes as chocavam. Se você ler as obras de Voltaire, por exemplo, ele foi talvez o maior dessensibilizador do século XVIII, porque ele, sob vários aspectos... Não sei se vocês perceberam, mas de certa maneira, a galera da extrema-direita é muito apática em relação às coisas. Vocês lembram na pandemia, quando tinha milhares de pessoas morrendo e eles simplesmente não se sensibilizavam com isso? Vocês lembram disso? Que, tipo, a galera da extrema-direita parecia que estava completamente alienada e que não conseguia ver o nosso sofrimento com as pessoas morrendo. Sabe? A gente via milhares de pessoas morrendo por dia e eles falavam que não era verdade. Cara, chegou num ponto que eu lembro que eles duvidavam de caixão lacrado. Eles diziam que o caixão estava fechado. Vocês lembram disso? Os caras se dessensibilizaram tanto que eles simplesmente não tinham mais empatia pelas mortes. Eles não queriam se cuidar, eles não queriam prevenir. Eles se dessensibilizaram ao ponto de não se preocupar com o familiar deles que morreu. Se apresentava como um homem conservador, a favor da ordem, dos tribunais, contra a violência, contra a demagogia, etc., etc., mas ia gradativamente dessensibilizando a sua plateia, que era constituída eminentemente de aristocratas. Ao mesmo tempo que... Só observem que isso não tem nada a ver com o feminismo. O governo francês, burro como ele só,
vendo que estava muito... Houve uma diferença muito grande na formação da aristocracia na Inglaterra e na França. Os aristocratas ingleses sempre foram fazendeiros, então eles constituíam aquele que chamavam gentleman farmer, que é o sujeito tem a sua fazenda e ele a administra. As explicações do Olavo é sempre muito freestyle, né? Ele dá uma devagada aqui, ele dá uma devagada ali, ele tá falando de um assunto aqui, de repente ele já puxa outro gancho aqui. Pra mim é assim que ele aliena as pessoas. Ele vai falando várias coisas aleatórias pra ver se conecta essas coisas aleatórias, se faz algum sentido, tá ligado? E vai indo. E quando você vê, você nem sabe mais do que ele começou falando. Ao passo que a aristocracia francesa era geralmente a aristocracia urbana, que ia toda para Paris para viver às custas do rei. E deixava suas propriedades na mão do empregado, para o empregado plantar, criar vaca, etc., e mandar dinheiro para eles. Então é claro que esse sistema de exploração foi criando uma imensa classe ociosa em cima da sociedade. E chegou uma hora que o rei não aguentava mais sustentar essa gente, então ele teve a ideia de que os nobres deveriam se transformar em capitalistas, eles deveriam... Explicação completamente freestyle. Empreender seus próprios negócios e fazer seu próprio dinheiro. Com isso, ele desvia a aristocracia, que era uma classe de formação eminentemente militar, ele a desvia da sua vocação e dos seus ideais militares para fazer deles, né, capitalistas, burgueses. Então, é claro que muda a mentalidade automaticamente, tá certo? E se você for analisar a história da formação da aristocracia francesa... Gente, juro, 7 minutos de vídeo e ele foi e voltou. Basicamente parece que foi o ChatGPT que escreveu isso daqui de uma forma completamente desconexa. Você vai ver que o ponto central da ética aristocrática até o século XVIII era a honra. Tá certo? Então... o cidadão tinha que provar o seu valor em combate, tinha que ser um militar, evidentemente, tinha que ter essa formação, tinha que se dispor a morrer se for preciso, e em recompensa dessa sua atividade, a sociedade o sustentava. Quando eles se tornam capitalistas, o critério muda, porque o capitalista ele não está afim de honra, ele está afim de eficiência, de obter resultados efetivos, lucro, não é isso? E é claro que uma casta militar que de repente se converte em capitalista, ela vai mudar completamente de mentalidade, e por isso mesmo foi que metade da aristocracia aprovou a derrubada do rei. Não foi a burguesia. Tá certo? Falar em burguesia na França faz-me rir, porque até hoje você vai ver as companhias, né? Quem está na diretoria da companhia é o conde fulano de tal, o duque não sei das quantas, o príncipe não sei do raio que eu parto. E assim, é a boa e velha aristocracia que se encheu de dinheiro, virou toda capitalista, mudou de cabeça, mas continuou sendo aristocrata do mesmo modo. No fim, ele não falou nada com nada, né? Não conectou as coisas, começou de um jeito, terminou do outro, falou de um negócio aqui, falou de um negócio ali. E eu acho que vocês deveriam ter cuidado quando vocês clicam em alguma coisa que vai falar sobre feminismo na internet e absolutamente não fala nada sobre feminismo. Como vocês puderam perceber, ele foi, voltou, meteu uma teoria da conspiração no meio, literalmente teoria da conspiração. Pude mostrar pra vocês que é teoria da conspiração. Pense que esse cara influenciou muitas pessoas que estão na política hoje, que foram eleitas, inclusive presidente. Ele era guru do presidente. Então, pensem em todas as pessoas que foram contaminadas pelo pensamento olavista. Todas as pessoas que foram contaminadas no Brasil com esse pensamento conspiracionista. Eu gostaria que vocês pensassem nos familiares de vocês, familiares, conhecidos, amigos, enfim, que passam o dia inteiro no telefone, escutando rádio, WhatsApp e apenas as fontes de informação que são permitidas por eles. Como essas pessoas estão alienadas hoje. E como vai ser difícil pra gente tirar essas pessoas da alienação. E assim, muitas pessoas falaram que o negacionismo não ia dar nada. O conspiracionismo não ia dar nada. Deu muito. 600 mil mortes. E as pessoas ficaram tão dessensibilizadas com isso que elas simplesmente não se importavam com as milhares de mortes por dia. Até hoje, se a gente fala sobre isso, as pessoas podem ter tido um parente que morreu de Covid. Essa pessoa não vai te assumir que foi um governo ruim.
que foi um governo conspiracionista aliado a esses pensamentos de extrema-direita. E como a extrema-direita é perigosa, o como a extrema-direita afeta realmente as nossas vidas, e é muito louco pensar também o como as pessoas caíram nas conspirações e não conseguiram diferenciar a verdade da mentira, e como hoje elas são totalmente contra quem rebate essas mentiras, como essas pessoas são contra pesquisar artigo. Essas pessoas são contra as mídias, acham que tudo tá dominado. Elas acreditam que simplesmente tudo tá completamente corrompido pelo comunismo. Sendo que simplesmente é o capitalismo. Só isso. É o capitalismo sendo exatamente o que ele é. E quando as pessoas entenderem que é simplesmente o capitalismo, eles vão parar com essa teoria da conspiração, dos líderes, que não sei o que das quantas, e vão começar a ver os bilionários. Inclusive, se vocês acharem pertinente, eu posso até fazer um quadro de vídeos assistindo junto com vocês esses vídeos sobre teoria da conspiração, para que a gente saiba rebater junto. Porque eu sei que muitos de vocês provavelmente devem ter familiares que se afastaram por conta dessa conspiração. E às vezes a gente não sabe o que eles acreditam. E é bom que a gente conheça o que eles acreditam para que a gente possa dialogar com essas pessoas, para que a gente não caia nisso também. Porque eu acho que quanto mais pessoas propagarem a informação, menos gente vai cair na desinformação. Então, esse vídeo basicamente foi para vocês conhecerem um pouquinho do que é o olavismo, de como ele pode pegar uma pauta como o feminismo e distorcer completamente para outra coisa. É isso, galera. O problema real tá no capitalismo e não em toda a teoria conspiratória que as pessoas criam para não ver o problema real que existe. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, tem um documentário muito bom na internet chamado A Lavagem Cerebral do Meu Pai. Tá traduzido, eu vou deixar inclusive aqui na descrição para vocês, caso vocês queiram assistir. Se vocês quiserem inclusive assistir comigo algum dia para eu também fazendo comentários no meio, comentem aqui embaixo pra gente assistir juntos esse documentário. Caso vocês queiram assistir sozinhos ou com a família de vocês, o link vai ficar aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo react.